Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou estudante de Economia da FEA USP e eu sou o presidente da EPEP na FEA USP. A EPEP, que é uma instituição que está em várias faculdades, temos uma EPEP na Fundação Getúlio Vargas também, com a turma fazer um trabalho muito parecido com o que a gente faz. Se você está por aqui, você provavelmente já sabe o que é a EPEP, mas se você não souber, eu te convido a conhecer. Tem vários vídeos que a gente produz aqui no canal do YouTube, tem o nosso site, tem nossas páginas no Facebook, Instagram. E antes de mais nada, eu queria afirmar que a EPEP não tem uma posição política declarada. A gente se atém aos preceitos democráticos e às instituições republicanas, mas temos membros que são de todo lado do espectro político. Temos pessoas desde o campo progressista até o campo conservador, temos gente de direita e temos gente de esquerda. A ideia da EPEP é conseguir fazer um debate civilizado e plural dentro do meio acadêmico e ter contato com políticos, com sociólogos, com gente do mercado, ativistas, pessoas que consideramos importante ouvir para formar nossas opiniões, para fortalecer nossas opiniões, entender como as forças políticas operam e conseguir pensar em melhores soluções para o nosso país. Enfim, eu deixo aqui vocês com esse vídeo de hoje que a gente preparou. E qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente. Luiz Felipe de Orleans e Bragança é um cientista político e empresário brasileiro, hoje eleito deputado federal por São Paulo pelo PSL e é um dos principais quadros da nova direita que ascendeu ao poder junto com o presidente Bolsonaro. Hoje vamos conversar um pouco com ele, tirar algumas dúvidas sobre a perspectiva que ele tem do governo e saber um pouco mais sobre o que ele pensa sobre o nosso país. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Tá, perfeito. Lembrando que vocês podem fazer perguntas aqui no chat, a gente vai fazer uma seleção. As perguntas que vocês vão enviar para a gente no chat não vão ser gravadas, mas, enfim, o deputado vai poder responder de Vamos qualquer deixar um jeito. para depois, lembra? Ah, tá, sem problema. Beleza? O deputado, Bom, eu só queria te esclarecer, a EPEP a gente busca sempre trazer esse debate e a gente tenta debater com o máximo de figuras importantes, não só políticos, também a gente traz sociólogos, gente do mercado. A gente lá na faculdade da USP de Economia, tem muita gente, inclusive eu, trabalho também no mercado financeiro, então temos pessoas que a gente tenta ver essa visão do Brasil no geral. E se o senhor achar que a pergunta ela pode ser impertinente, a gente entende completamente, mas são perguntas que a gente acredita que aflige não só nós estudantes, mas o Brasil em geral, ok? Não queremos, perguntamos humildemente, querendo realmente saber a opinião de um agente público sobre isso. Tá bom, não tem problema nenhum. Bom, no dia 27 de julho, uma comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a House of Foreign Affairs, fez uma publicação pedindo que a família Bolsonaro se afaste de comunicações sobre as eleições americanas, porque o Eduardo Bolsonaro ele fez uma manifestação a favor do Donald Trump. Desde o início, o presidente Bolsonaro se posiciona muito favorável ao presidente Donald Trump, ele não tem nenhum pudor na hora de declarar o apoio para ele, né? E ele não faz isso só com os Estados Unidos. Na eleição ano passado que teve na Argentina e teve no Uruguai, o presidente também se posicionou, na época, a favor do Macri e também do Lacalle Pou no Uruguai. E isso tem repercussões nas relações do Brasil com outros países. Você acredita que se o Joe Biden for eleito presidente dos Estados Unidos, esse tipo de relação que os governantes do nosso país estão tendo, sabe, apoiando certas políticas, pode prejudicar a relação do Brasil com os Estados Unidos? Isso pode prejudicar nós brasileiros? Certamente que sim. Eu acho que se colocando contra os governantes de outros países e manifestando opinião, isso claro que tem um efeito não direto, mas indireto nas eleições e no sistema eleitoral e uma série de consequências passivas que formam a opinião pública. E isso, obviamente, que não é ilegal. Não é ilegal. Não existe legislação, não está violando. Agora, eu diria, é interessante fazer isso? Não, eu acho que é interessante. Eu acho que o Brasil não ganha fazendo isso. Eu acho que você mantendo uma postura de aceitar
não querer interferir nos processos internos, vale também a reciprocidade. Imagina se fosse ao contrário, Biden falando que não gosta do presidente Jair Bolsonaro, preferiria outro, preferia Lula, ou etc. Agora, isso é o presidente da nação. Eu, pessoalmente, como legislador, como parlamentar, como representante de um voto consciente, quem votou em mim, acredito que tem uma consciência. Eu não tenho um discurso popular, eu não sou populista. Então, quem votou em mim não cai no discurso populista. Então, é um substrato um pouco mais, eu não sei, diferenciado nesse aspecto. E eles não gostam, por exemplo, de ver o presidente da Argentina falar que quer ver o Lula livre. Isso também foi uma interferência do presidente da Argentina em questões internas do Brasil, para um candidato e depois como presidente eleito. Eu nem protestei o fato dele como candidato, mas depois, quando ele foi eleito, já tinha consagrado a sua eleição, ele se manifestou em função da libertação do Lula. Aí eu falei, isso não tem cabimento nenhum. Então, eu gostaria de ver, eu estou em coerência aqui com a minha opinião. Também não acho bacana um brasileiro falar que o Biden é gagá, está velho já. E eu, como parlamentar, posso falar. Agora, o chefe de Estado, o ministro das Relações Exteriores, ou aqueles vinculados ao chefe de Estado, eles deveriam se preservar aí nas suas opiniões, exatamente por serem chefe de Estado. Agora, poderiam delegar essas opiniões aos parlamentares, que eu, por acaso, posso falar abertamente. Acho que o Biden, ganhando, os Estados Unidos perde, na minha opinião. Tá? Agora e depois, quando ele for eleito, eu posso falar isso abertamente, sem nenhum impacto qualquer em questões de relações exteriores, porque eu sou um parlamentar e não estou à frente do governo e nem do Ministério das Relações Exteriores, da diplomacia, etc. Então, respondendo aqui a sua pergunta, sim, é verdade, eu acho que deveria se manter fora dessas opiniões, considerando que ele agora é governo. Que bom ouvir isso, vou ouvir essa sua resposta e eu queria até também, ainda nessa pergunta, porque, na verdade, quem emitiu opinião foi o Eduardo Bolsonaro, que é um parlamentar, né? E aí a comissão respondeu, você acha que o fato de os filhos do presidente estarem sempre muito próximos dele acabou associando muito a imagem dele com os filhos, isso prejudicou? É uma grande infelicidade do Eduardo, porque, vou dizer a verdade, a minha opinião sobre o Eduardo, que eu acho que ele é um bom parlamentar. Eu vejo como ele é diligente nas questões, ele toma nota de tudo, ele aprende rápido, ele sabe sintetizar o problema, a solução, o que está sendo apresentado e a justificativa do voto dele. Agora, no contexto de ser filho do presidente, claro, e isso isso tira alguns poderes dele como parlamentar. Tem muita coisa que ele não vai poder fazer. Lembrando, parlamento é para se falar, é para você poder abertamente dizer aquilo que você pensa. Então, ele, como parlamentar, acaba sofrendo. Ele não pode falar abertamente aquilo que ele pensa, exatamente por ser filho do presidente. E, quando fala, acaba comprometendo diretamente o Poder Executivo, e isso gera toda sorte de indisposição de vários agentes públicos, não só internos, como externos. Então, mas eu acho que eles estão aprendendo, viu, Felipe? Acho que... Sim. E tem um agravante ainda dele ser candidato aí a embaixador dos Estados Unidos também, né? Eu acho exatamente. Que também foi uma medida que eu não achei uma medida no momento ali, apesar de apoiar o Eduardo, porque eu acredito que ele intelectualmente ele é muito capaz. Claro que a experiência ali falta. E você veja o quilate, considerando também, agora eu já encontrei muito embaixador de alto gabarito, de várias décadas de presença lá do Itamaraty, etc. Mas, infelizmente, eles pensam de uma maneira ideológica, pensavam de uma maneira ideológica, em função dos governos passados, e isso desmerecia a capacidade intelectual e capacidade de raciocínio, de colocar o Brasil numa nova luz, que, na verdade, é essa. O contexto geopolítico do Brasil mudou.
No Brasil não pode estar falando de se inserir na humanidade, de abraçar os conceitos de regionalismo, de Mercosul, quando todos os países estão se reentrincheirando. Todos os países estão se reentrincheirando em proteções nacionais. E o Brasil agora está se abrindo, está se deixando vulnerável num contexto em que todos os países majoritários que influenciam, que podem ter impacto direto no Brasil, estão se reentrincheirando. Então, a mudança é uma mudança de contexto. O século XIX era um contexto geopolítico. O século XX mudou completamente. E no século XXI vai mudar também. Então, os embaixadores que eu diria que ainda estão, ou que ainda geram esse problema, pensam como no século XX. Só que o contexto geopolítico já mudou completamente. Então, todas as teorias de direito internacional, de equilíbrio entre as nações, de comércio, de guerra, de proteção de informação, de ciberespaço, tudo isso está mudando. E, então, os embaixadores do século XX têm que mudar de acordo. Eu não vi tantos embaixadores assim que estão falando de acordo com esse novo desafio, para ser sincero. Então, por esse lado, eu falei, poxa, o Eduardo ia criar aqui ia ser disruptivo aqui nessa qualificação, né? Ou menos nessa nova visão, porque eu acho que ele está mais em sintonia com isso. Vejamos a China como interfere, de diferentes maneiras que a China interfere, a própria ONU, como é que ela sugere e tem grupos de apoio para fazer suas medidas passarem. Então, tudo isso, como o Mercosul atrasa o Brasil, está nítido, nítido. Não precisamos do Mercosul para nada. E para quem, então, entrar no Mercosul? Foi uma ideologia vencida já dos anos 90. Temos que desvencilhar disso e temos propostas novas para o século XXI. Então, enfim, é por isso que eu estava vendo. Por outro lado, eu via que ele seria uma boa entrada para criar essa mudança aí. Bom, eu acho até que isso que você comentou, ele linka bem com uma outra pergunta que a gente preparou, que é essa questão que você falou dos países estarem se isolando, e também a questão ambiental, no sentido... Saiu agora um estudo do INPE, de novo, no mês de julho, que teve uma alta de 28% nos incêndios na Amazônia. E, assim, eu acompanho os dados, por exemplo, lá no lugar onde eu trabalho, de comércio exterior. E algo que a gente tem visto desde 2019, apesar das ações estarem subindo, os estrangeiros estão tirando o dinheiro do Brasil. E muito disso está associado a essa imagem negativa em relação às questões ambientais. Tem uma imagem de que a gente não está respeitando o meio ambiente por parte da mídia internacional. E o parlamento holandês, agora há pouco, fez uma moção de que era contra o acordo União Europeia e Mercosul, que está sendo costurado desde a década de 90, como você falou, que a gente tem o Mercosul desde a década de 90. Assim, muitos economistas dizem que o acordo Mercosul e União Europeia traria grandes ganhos de comércio para o Brasil. A gente é um país, por exemplo, o Brasil é o país mais fechado em relação ao comércio. Assim, até a Argentina é mais aberta que o Brasil, se você olhar em questões de comércio que faz com os outros países. Você acha que a política ambiental que a gente está tendo agora pode prejudicar nosso relacionamento com outros países e pode prejudicar outros acordos, como esse acordo aí que foi com a União Europeia, que acabou sendo adiado? E você acha que isso é positivo ou negativo, né? Bem, vamos por partes aqui. Com relação à questão do meio ambiente, primeiro, o Brasil é exemplo. Temos queimadas? Temos queimadas. Agora, o Brasil é exemplo de como lidar com questões do meio ambiente. Quem é que está queimando? É o governo que vai nas florestas tropicais e vai lá e taca fogo? É o governo que faz isso? Ou são as populações locais? Temos que entender a dinâmica de causa e efeito. Então, existem sim populações locais que, por diversas razões, acabam ateando fogo porque é mais barato fazer isso. Existem incentivos para eles fazerem isso. Incentivos econômicos, não é que tem alguém incentivando, é que por questões de preço, acessibilidade a opções, acabam fazendo isso. Até mercado de madeira, existia mercado ilegal, ainda existe mercado ilegal de madeira. Os consumidores são países europeus também, países norte-americanos.
Então, existe toda uma rede de incentivos ali, de mercado, para que isso aconteça. Agora, independente disso, em termos legislativos e em termos de eficácia, o meio ambiente do Brasil, na minha opinião, ao menos nas informações que eu tenho, é exemplo. Eu não vejo nenhum país da Europa com o mesmo nível de proteção, os Estados Unidos ou o Canadá com o mesmo nível de proteção que o Brasil. Então, temos legislativo, o que mais? Agora, o que acontece na dinâmica de investimento no Brasil, especificamente com relação a fundos de investimento, é que as percepções e a realidade de informações no Brasil, nós sabemos muito bem que nós temos a mídia, que não é uma mídia amiga, ela é uma mídia contrária a qualquer postulação de conservador ou liberal, não gosta. Então, naturalmente, tem uma certa barreira ali, e o que ela fala vem para descredenciar, vem como ataque, etc. E o que o presidente e o governo têm é uma comunicação direta com a população que ultrapassa a mídia nacional. Então, a população brasileira está recebendo informações do governo, as reais informações, ou informações, ao menos, não pode, vamos deixar aqui o benefício da dúvida, talvez não reais, mas uma outra versão dos fatos. Recebe através do presidente, seus filhos, etc., e deputados, e uma série de coisas. Agora, a mídia internacional não tem esse canal direto. A população brasileira tem. A mídia internacional não tem. Então, ela se alimenta da mídia inimiga nacional. Então, do ponto de vista de formação de opinião internacional, quem é que faz opinião para o francês, o inglês, o alemão, o norte-americano? É a Globo, é o UOL, Folha, é a BBC. São inimigos tradicionais de conservadores e liberais. Então, esses é que estão formando opinião sem nenhum contraponto, sem nenhum debate. Eu até fui convidado pela BBC até semana passada para fazer um contraponto aos indígenas que não estavam sendo bem tratados pela questão de Covid, etc. Como eu não conheço essa questão indígena, não poderia representar o governo diretamente com quem estaria escutando essa mensagem lá na Europa. Mas eu vejo que tem um vácuo aí. E eles mesmos falam assim, Luiz, nós entendemos que nós pensamos de uma maneira contrária ao seu governo, é por isso que a gente quer que você venha aqui defender o seu governo. Eu falei assim, mas esse tema, eu, por acaso, não sou o melhor interlocutor. Eu não estou tão a par assim desse tema. Agora, do que eu posso falar, que eu digo com toda segurança? Os fundos de investimento, eles também não buscam exatamente qual é a informação. Eles buscam a percepção. Então, a percepção já foi criada. A percepção, através da mídia internacional, é que o Brasil está desrespeitando, está queimando a floresta, e é um absurdo, está muito mais do que sempre, do que teve historicamente, e que ali está, o presidente é um omisso nessas questões todas, e está lá realmente para acabar com o meio ambiente brasileiro, e temos que agir. Essa que é a percepção do europeu. Isso é verdade? Eu acho que, como brasileiros, tem que fazer um juízo de valor, ao menos debata as duas versões, como qualquer bom estudante, e veja se a causa e consequência procedem, como um bom cientista. E aí, então, nessa questão de percepção, vamos entender uma coisa aqui. Qual o tamanho da economia mundial? 60 trilhões de dólares. Você tem, desses 60 trilhões de dólares, o Brasil tem 2. Então, pequenininho. Os Estados Unidos tem 20, um pouquinho mais que 20, China está perto disso também. Então, esses que são os grandes jogadores. O Brasil é pequenininho nessa história. Agora, quem é grande também nessa brincadeira são os fundos de investimento. Um fundo de investimento chama-se BlackRock, que é um dos maiores. Depois tem alguns outros que são fundos de fundos. Eles levantam fundos para fundos de investimento. Então, há 300 fundos de investimento, só 300, que se juntaram e começaram a desenvolver uma série de opiniões políticas sobre onde que eles vão investir. Então, eles estão direcionando o investimento baseado em preconceitos e conceitos ventilados pela grande mídia. Então, esses fundos são direcionados. Veja a concentração de dinheiro aqui, de poder,
de decisão financeira na mão de poucos, e poucos agentes que, na minha opinião, não só estão com um viés político tingido, já viam isso, que o mercado financeiro tem o mercado financeiro ele não gosta de nações. As nações, a representatividade local, para quem está no mercado financeiro, eu posso falar isso com confiança, eu já trabalhei no mercado financeiro. Eu ainda tenho parentes que trabalham no mercado financeiro. Do ponto de vista de investimento, você tem uma nação independente que tem lá suas eleições, que tem lá a criação das suas próprias leis, que tem lá os seus representantes democraticamente eleitos, isso é ruim. Isso é ruim para o investidor internacional, porque é risco de surgir alguém que é contra uma visão que eles, o mercado financeiro, detêm, que pode bascular isso para um lado para o outro. É por isso que os agentes globalistas querem hegemonizar e padronizar as regras no mundo inteiro. Então, esses fundos vêm de encontro e vêm com esse propósito. Então, a agenda meio ambiente é só uma das agendas. Tem outras pautas ali. Tem pautas de gênero, tem pautas de emprego, tem pautas de migração. Você vai ver, isso é uma questão de estar lá na ONU, é só ler o que as pautas que a ONU defende, e aquelas pautas que são 17 itens, 20 itens, que são mais preponderantes, e aquilo lá é replicado nos fundos de investimento. Então, são veículos de formação de opinião, obviamente que não governamental, mas agem na economia. Então, começam a afetar para onde vai ser direcionado esse dinheiro. E como a liquidez do mercado internacional está absurdamente alta, como nunca esteve, o dinheiro nunca valeu tão pouco no mercado internacional, e qualquer lugar que eles resolvam entrar, pode entrar centenas de bilhões de reais, de dólar, em pouco momento, nesses fluxos internacionais, eles podem fazer uma diferença brutal no contexto socioeconômico de um país. Então, eles forçam a mão deles, querem que você também reaja a isso, querem, no fundo, comandar a política interna do Brasil. Essa que é a realidade. Então, eu responderia dessa maneira. Tá? Eu não acredito muito que os fundos estão agindo com toda a informação, e eu tenho certeza que esses fundos que estão retirando dinheiro... Agora, graças a Deus, existem outros fundos tão grandes quanto que olham por trás disso e veem realmente a realidade como ela se apresenta e investem tranquilamente. Então, na verdade, é que nós temos a saída de alguns fundos e a entrada de outros fundos. Então, deixo por aqui, podemos estender aqui um pouco mais a resposta, se alguém quiser saber mais detalhes. Ok, muito bom. E você comentou sobre a questão do ambiental, e é só um ponto que eu acabei lembrando, e eu queria saber sua opinião sobre isso, que o INPE ele colocou que estamos tendo aumento nas queimadas, e ano passado teve uma intriga entre o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que é até professor lá da USP, da Física, e o presidente. O presidente chegou a falar que podia ser que os dados que o INPE estava divulgando não estavam corretos. Você acha que existem suspeitas sobre as instituições de pesquisa do país, como o INPE? Você acredita que eles não estão divulgando os dados? Felipe, eu acho que, assim, para ser totalmente honesto aqui, eu tenho certeza que todas as instituições do Brasil não estão adequadas ao novo governo. Essa que é a realidade. A opinião pública que me elegeu, a opinião pública que elegeu o presidente, que elegeu todo mundo, e a seleção de ministros, etc., e outros deputados, essa opinião pública não está refletida nas instituições. As instituições representam os governos passados. Teve um aparelhamento bem substancioso, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma 1, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. E a vertente ideológica dessas pessoas é totalmente ao contrário. Então, você está lá tentando dirigir uma empresa, vamos supor aqui se você fosse um diretor de empresa, e você entra lá e seus empregados são contra você, não querem te obedecer, não acreditam em você, vão querer te desqualificar, vão querer te sabotar. Essa é a realidade. Isso em todos os ministérios. Tá? E estamos falando de ABIN, estamos falando de Ministério das Relações Exteriores, estamos falando do Ministério da Economia,
estamos falando do BNDES, estamos falando todas essas autarquias, né, todas as agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, todas elas que você possa imaginar, são contrários. Eles vieram de modelos anteriores, tiveram que pagar tributo a quem os nomeou para estar lá e para terem seus cargos. Então, eles pensam de uma maneira diferente. Se eles vão estar ajudando o governo, neste primeiro momento, sobretudo quando politicamente surge toda sorte de conspiração, é claro que você tem que duvidar de tudo. Eu adoraria ter, assim, o IBGE está certo, olha lá o dado que o IBGE falou, mas eu, particularmente, eu acredito nas minhas próprias análises aqui, tá, Felipe? O governo, entendeu? Claro que eu confio no governo porque eu estou sofrendo com a mesma disposição, mas eu faço os contrapontos sempre. Claro. Não, eu entendo. É que, no caso do INPE, por exemplo, eu e tem uma turma aqui que a gente faz parte do grupo de programação lá da USP, da Faculdade de Economia. Então, a gente mexe muito com dados. E o caso do INPE são dados de fotografias de satélite que são disponíveis publicamente. Assim, qualquer um pode pegar e replicar aquele teste. Aí, no caso, teria que até o satélite, que nem é brasileiro, que é disponibilizado pelos Estados Unidos, isso teria que estar mentindo também, né? Você não acha que pode ser um exagero? Alguns questionamentos que fazem a ciência não pode até acabar prejudicando e até causar uma imagem ruim para o governo, né? Na visão da população? De ambos os lados. Eu acho que o governo pode estar errado, ele pode estar querendo criar uma narrativa favorável a ele mesmo, pode ser, como pode ser que não, pode ser que ele está questionando por preconceito de que todas as instituições estão contra ele. Isso é fato. Eu digo outra instituição que está contra essa nova onda, é IFAM. Não sei se você conhece o IFAM. IFAM é outro, que estava, né? Ou completamente aparelhado com quem não gosta da história do Brasil, não gosta da cultura brasileira e gosta de ver depredação de patrimônio histórico, indo para os ares em fogo, etc., várias igrejas pegando fogo e obras, etc. e tal. Então, essa é a vertente ideológica de alguns que estão lá. Pode ser que no INPE, o INPE esteja correto, o governo esteja ali errado. Agora, eu dou justiça ao preconceito de achar que está errado. Se por acaso o INPE se prove correto, muito bom. Bom para todos nós, temos informações para poder fazer boas decisões. Bom, eu acho que essa pergunta ela é um pouco mais heterodoxa comparado com as outras, mas é uma pergunta que o pessoal trouxe e a gente achou interessante. E ela é sobre a questão da Bolívia. No dia 7 de junho, um jornal argentino, chama Página 12, eu acredito que seja equivalente ao Folha de São Paulo aqui do Brasil. Então, o senhor se o senhor tiver seus pontos em relação a isso, a gente entende. Mas eu achei interessante trazer que eles falaram que foi fornecido uma empresa de aviação, de software de aviação de Houston, publicou dados sobre, eu não sei se o senhor viu sobre isso, entendeu? Publicou dados sobre voos que acontecem no mundo, eles fazem esse monitoramento. E aí os jornalistas de lá identificaram que o avião presidencial da Bolívia iniciou uma série de voos entre a Bolívia e o Brasil, no dia 11 de novembro, que foi o dia seguinte à renúncia do Evo Morales. E aí o avião ele sai do território de La Paz e ele fica circulando por um longo período de tempo dentro do território brasileiro. Isso antes da Jeanine Áñez ter assumido a presidência interina lá. Ele circulou, foi para o Rio, foi para São Paulo, foi para Brasília, e o avião continuou circulando aqui no Brasil e indo para La Paz até o dia 8 de maio agora, no meio da pandemia. O governo da Bolívia deveria ter colocado em notas oficiais que esse avião está circulando, mas eles não colocaram. E não foi justificado por que esses voos aconteceram. E aí o jornal levanta suspeitas de que pessoas do governo brasileiro ou pessoas no Brasil, que, bom, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi o primeiro a reconhecer a Jeanine Áñez como presidente interino da Bolívia, levantam uma suspeita de que o governo brasileiro pode estar envolvido na derrocada do Evo Morales, porque teve um levante dos policiais militares, de vários grupos na Bolívia, quando teve a renúncia do Evo depois das eleições, que tiveram polêmicas, até a corte, a OEA disse que houve fraude nas eleições.
independente disso, a pergunta em si é se o senhor acha que é possível que realmente tenha tido um envolvimento de membros do governo ou brasileiros na derrocada do Evo Morales, e se isso é verdade, se for verdade isso, se o senhor acha que isso é positivo, e se a interferência do nosso governo em outros países também pode prejudicar a nossa imagem e levantar suspeitas sobre o governo no futuro, assumindo que isso é verdade, se isso for. Bem, é a primeira vez que eu estou escutando falar sobre isso. Eu não ouvi nada a respeito disso. Me espantaria que isso seja verdade, porque nós não temos nada equivalente a uma CIA no Brasil, capaz de fazer esse tipo de análise geopolítica e ter agentes de ação politicamente motivados em outros países, que é o caso da CIA. Sabemos que isso é notório, como é que a CIA opera. O Brasil não tem nada equivalente a isso, muito pelo contrário. Se o Brasil tiver algum tipo de agência, é para monitorar o brasileiro e para manter o brasileiro sob controle e não interferir em outros países, porque não acho que a gente está nesse... Gostaria que a gente até tivesse no nível assim de ter assim uma postura de liderança na região. E claro que esse tipo de subversão é negativo, porque então, primeiro, é a primeira vez que estou escutando falar sobre isso. Então, não acho que a gente está envolvido, nem acho que a gente tem organização capaz de fazer isso. Tá? Para ser sincero aqui, posso estar errado, mas do que eu vi, eu não acredito que isso seja fato. E agora, do ponto de vista geopolítico, seria interessante sim que o Brasil tivesse uma postura de defender as soberanias nacionais desses países, porque todos eles, sem exceção, assim como o próprio Brasil, vai sofrer muito neste jogo que vamos travar agora entre Estados Unidos e China. E novos polos estão se formando de apoio político. Já existem partidos políticos aqui no Brasil e políticos que abertamente defendem interesses da China. Então, como é que isso fica para os países menores, com instituições menos tradicionais? Né? Nós, bem ou mal, nós temos instituições melhores do que os nossos vizinhos, sobretudo Bolívia, posso garantir isso. Então, a nossa função aqui como não só como representante político, mas de instituições brasileiras e como povo brasileiro, eu estou vendo aqui a região como um todo como falível em termos políticos. Então, se fala assim, puxa, é bom interferir ou não nos outros países, eu vou ter que realmente, honestamente, falar assim, olha, eu gostaria que a gente intervisse mais politicamente, não por esse lado, não por ele lado de escolher quem que vai ser o governo, mas em dizer para cada população que existe, que está aqui na América do Sul, que está dentro do nossa esfera de influência, que essas populações têm a sua soberania assegurada, porque é exatamente isso que está em jogo nesses próximos capítulos que toda a nossa geração vai viver. Então, deixa esse comentário aqui um pouco vago, depois se alguém quiser entrar um pouco mais do que significa isso. Claro, mais uma vez, não significa ir lá escolher quem que vai ser o governante. Como fazia o Foro de São Paulo, por exemplo. O Foro de São Paulo pegava exatamente, olha, vai ser o Haddad, vamos financiar o Haddad, ou vamos financiar a Erundina, ou vamos financiar... Então, eles tinham planos específicos de interferência nos países e escolhendo pessoas. Ainda tem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de instituições brasileiras, a missão do Brasil como um país com instituições de proteger soberania e liberdade dos povos vizinhos a nós mesmos, porque isso afeta a nossa segurança nacional. Vamos lembrar um fato aqui que aconteceu rapidinho, que isso é fato e vocês todos escutaram, porque também saiu na Folha, o UOL, tal. Então vocês devem ter escutado sobre isso. Que acho que 1 ou 2 aviões da Rússia que poderiam estar portando mísseis nucleares pousaram na Venezuela. Vocês escutaram dessa notícia, não? 2019, começo de 2019. Dá uma resgatada, dá um Google, vocês vão ver.
Então, em pouco tempo, um país que agora está falido, completamente em processo falimentar, não tem mais propósito como nação. Ele é uma região dominada por facções do narcotráfico, facção do Maduro, uma porção que é livre. Enfim, é um território ali de terra de ninguém, um estado falido, como foi alguns países do norte da África depois da Primavera Árabe, como, por exemplo, Líbia. Então, e a Síria também. Então, neste contexto, qual que seria a nossa postura se, por acaso, em questão de semanas, a Venezuela se tornasse um país nuclear, com armas nucleares? O que vocês, estudantes, gostariam que fosse a postura do Brasil? Passiva, acomodativa, e você ficasse acharcado ali por um poder que, obviamente, queria crescer em função de ser o único com arma nuclear nessa região? Como é que vocês reagiriam? Comece a pensar sobre isso. Tá? Comece a pensar, porque este tipo de falência dos vizinhos é contra o qual eu gostaria que a gente tivesse uma postura. Nós temos que evitar chegar a esse ponto. Nós temos que manter que as soberanias locais, a população local, tenha representatividade em seus sistemas de governo, suas nações-estado estejam saudáveis e que não entrem em processo de falimentar e que virem entreposto de guerra geopolítica da Rússia ou da China, ou fica ali. Porque qual é o propósito da Venezuela conosco de ter arma nuclear? Nenhum. Agora, aqui está sendo usado como base para fazer enfrentamento aos Estados Unidos, é óbvio, e não por interesse dos próprios venezuelanos. Então, como é que você joga esse jogo? É isso que a gente tem que começar a pensar. Tá? Sair um pouquinho aqui dessa dinâmica interna e começa a pensar nos nossos vizinhos e qual que deveria ser a nossa missão. Eu já estou dando aqui um norte em qual já estou bem tranquilo em defender. Depois a gente pode debater em mais profundidade. Show. E eu acho que essa vai ser a última pergunta nossa, e aí a gente vai abrir para o pessoal. E isso que você falou dessa questão, que eu acho que é uma nova Guerra Fria, que a gente pode até chamar, né, que a gente está entrando aí, dessa polarização no mundo. A pergunta em si é mais sobre a questão da pandemia, que eu acho que é um assunto que não podia faltar nessa mentoria de hoje. Primeiro, como que você avalia a política do governo em relação à pandemia? Antes da demissão do Mandetta, o presidente chegou a falar, olha, é uma escolha que eu estou fazendo, o tempo vai me julgar, mas eu acho que eu estou certo. Só que a gente hoje está entre os países que mais tem mortos, que tem mais casos, e não parece um caso de sucesso o Brasil no combate à pandemia quando a gente compara com outros países. Mas nem entrando nesse mérito, a gente é um dos países que está fazendo bastante pesquisa, por exemplo, avançando na vacina. A gente tem a parceria com Oxford, o Instituto Butantan tem a parceria também com o Laboratório de Pesquisa Chinesa, mas são vacinas que a gente não sabe se necessariamente vão dar certo. E aí, os russos agora divulgaram que eles dizem ter a vacina, não deram ainda uma prova de se essa vacina realmente é eficaz, não divulgaram os dados, mas eles alegam que vão começar a vacinar a população em setembro. Se eles começam a vacinar a população em setembro lá, isso começa a mostrar resultado, você, o deputado, acredita que caso as outras vacinas não funcionem ou não terminem a tempo, a gente deve pensar em comprar ou fazer parcerias com esses outros países que estão desenvolvendo e a vacina está mais avançada? Porque, se eu não me engano, acho que o presidente ele falou que não tinha interesse em vacinas desses outros países, que a gente tinha a nossa própria. Mas você acha que é uma boa estratégia a gente continuar nessa situação de pandemia, sendo que a gente às vezes conseguiria com uma parceria vacinar a população antes, sair antes dessa crise? Bem, questão da pandemia. Primeiro, eu acho que a quem cabe a responsabilidade, quem cabe culpa, é culpa do presidente, do governo que existe pandemia? O que vocês acham? Sim ou não? Culpa dele que estamos tendo uma pandemia? Não, a culpa não é dele da pandemia. Tudo bem. Então, estabelecemos uma causa aqui. Então, é como ele reage a isso que advenha o incentivo dessa pergunta. Tá bom. Então, definindo o que é isso, no início do ano,
Eu até fiz uma indicação ao Mandetta, eu pessoalmente, agora eu me colocando aqui como agente, não estou falando do governo, estou falando de mim. Eu fiz uma indicação para o Mandetta, falei assim, olha, fecha os aeroportos e aqueles voos que vierem controlem temperatura de pessoas. Isso foi final de janeiro, início de fevereiro. Então, isso foi para o Mandetta, não foi para o governo Bolsonaro. Não foi para o Bolsonaro, foi para o Mandetta. Então, você, valorizando aqui o passe do Mandetta nesse quesito, ele não fechou, ele não fez controle, ele não cerceou voos nenhum. Enfim, a minha indicação está lá, se quiserem dar um Google aí, indicação, Luiz Felipe, Mandetta, Ministério da Saúde, podem ver a data, pode até me corrigir na data. Mas que eu saiba, já estaria em tempo para ter evitado muita coisa. Agora, na questão de reação do governo, de quem é a competência de saúde? Constitucionalmente falando, vocês chegaram a dar uma olhada? Constitucionalmente falando, a saúde é de competência da cidade, dos estados e também da federação. Chama-se competência concorrente. Cada um concorre para fazer um serviço ali. Então, qual que é os poderes locais em termos de definir o que vai acontecer, qual que vai ser a política? Esses é que definem, esses é que têm a porta de entrada e saída do problema. O governo federal controla diretamente algum hospital? Essa que é a grande pergunta. Quem é que controla os hospitais que existem em cada um dos estados e municípios? Ou são municípios ou são os próprios estados e governadores. Então, perguntar qual é a postura do governo, eu fui crítico ao governo de ter liberado tanto recurso para os estados e municípios. Quanto ele liberou quase R$1 trilhão. E para onde foi? Para onde foi esse R$1 trilhão? Que os governadores, os deputados ali em dedo e riste, é pela saúde do povo brasileiro, para evitar as mortes. Tá bom, está aqui R$1 trilhão para os governadores e para os municípios. Eu fui contra, já falei contra isso. Vai aumentar a corrupção no Brasil. Não temos os controles, vai ser compra de equipamentos sem licitação. Isso aqui, em ano eleitoral ainda, pelo amor de Deus, ninguém está percebendo isso? Claro que ninguém, nesse contexto, a não ser eu, claro, essa missão política não é carreira. Quem tem carreira política, quer se reeleger, vai fazer, não, tem que botar mais dinheiro, o governo federal não fez o que deveria, tinha que ter mais dinheiro, os governadores tinham que ter muito mais recursos do que foi disponibilizado. A verdade é essa. Foi disponibilizado o que dava para disponibilizar de recurso federal. Então, você vai falar mal do governo federal de ter disponibilizado, de ter feito o que ele fez? O que muita gente reage, em função da mídia, é o jeito que o presidente se manifesta. É o jeito, é o formato, até o conteúdo. Posso até dizer que, por vezes, ele fala, fez um discurso errado, falou errado, mencionou errado, o tom estava errado. Agora, o que o governo tem feito, em termos institucionais, fez de absoluto o que podia fazer, fez. Né? De todos esses auxílios dos estados e municípios. Então, cabe a quem a crítica aqui, se tem 100 mil mortes, que é um desastre. É um desastre. Nominalmente, é um absurdo. Proporcionalmente, podemos até dizer que proporcional à população brasileira, proporcional ao que é nos outros países, está bem baixo. Agora, 100 mil pessoas mortas, isso aqui é um desastre. E, claro, agora, vou dizer isso com conhecimento de causa, porque a causa que eu conheço é o boca a boca de gente que eu confio, não é de INPE, não é de nenhuma instituição nenhuma, não confio em nenhuma, eu pessoalmente, tá? Confio em pessoas que têm boas opiniões qualificadas e faço um júdice baseado nisso. A minha mulher, pai dela, mãe dela, os irmãos dela, todos são médicos. E então, o que eles dizem? Dizem que o número de pessoas infectadas pelo vírus, pelo coronavírus, é muito superior a esse que é reportado. É várias vezes superior a esse que é reportado. É isso que eles falam nitidamente e assinam embaixo, botam o CRM deles lá em jogo. Agora, o que eles falam também é o seguinte, que as mortes reportadas exclusivamente por questões do Covid está muito acima. As pessoas têm um número, sim, que especificamente
do Covid é um número alto, mas não chega nem perto desse número de 100 mil. Então, é porque havia outras complicações ali, então são outras coisas que levaram ao óbito junto com o Covid, não necessariamente só especificamente Covid. Isso é que eles falam, tá? É isso que eu vou repetir aqui, eu estou com a opinião deles. Então, há desinformação com relação a isso também. Agora, vamos fazer uma coisa, vocês são estudantes, e como todo bom estudante, por favor, não percam causa e efeito, não se percam em narrativas, em quem falou o quê, sabe? Procurem ver de quem que é responsabilidade, quem é que tem mais controle sobre as coisas. E eu vejo a mídia internacional e rapidamente eu debelo essas narrativas lá fora. Eu já participei de alguns programas externos em que eles falam isso. Olha, o governo Bolsonaro não está fazendo nada. Mas, assim, não cabe ao governo Bolsonaro fazer alguma, cabe aos governadores fazer. É um país federativo, é de competência dos governadores, é de competência e estratégia dos municípios, dos governos. Alguns estados nem têm um quadro infeccioso que até justifique o volume de recursos que eles receberam. E a maior parte dos recursos que foram para os estados, esse 1 trilhão, só uma parte muito pequena foi para a saúde, mínima. E quem é que alocou? Quem é que alocou esse mínimo para a saúde? Os próprios governadores, os secretários de finanças dos estados. Então, sabe, vamos refrescar aqui com um pouquinho de causa e consequência para você não tornar estudante brasileiro refém de narrativas de políticos, pelo amor de Deus. Sabe, acho que a gente tem que abrir um pouco o ar. Existem erros dos dois lados? Existem erros, absolutamente, do governo também. Tá? Mas vamos ver o que é a verdade aqui. Na minha opinião, a gente, baseado em mídia, e a gente não vai saber o que é a verdade. Temos que falar bastante e falar aqui, falar com alguns políticos que possam ter opiniões diversas aí, do que a mídia fala. Por isso que é muito bom ouvir você, para a gente ter essa outra visão e não ficar só com a visão do outro lado, né? Conte comigo. E eu gostaria até de até fazer um ponto ainda nessa pauta da Covid, é a questão da cloroquina, que, por exemplo, o ministro Treit, ele foi tirado, ele não foi explicitamente por causa disso, mas ele falou, eu não sou a favor de que seja receitada a cloroquina, e o Bolsonaro, agora há pouco tempo, continua, ele faz vídeo tomando cloroquina, tem a foto que ficou, parecia uma sátira, né, dele segurando a cloroquina com todo mundo vendo e tal, algo bem marcante, né, e você vê, bom, não tem um experimento controlado publicado numa grande revista científica. A gente pode levantar o questionamento, como o senhor fez, sobre as grandes revistas científicas, mas isso pode ser, esses experimentos, eles podem ser replicados por qualquer grande centro no mundo, né? Não tem um experimento controlado que mostra a significância estatística da eficácia da cloroquina. E tendo 2 ministros médicos que saíram em discordância com Bolsonaro, e agora a gente está com um ministro interino, que não é médico, que é um militar, você não acha que essa sinalização que ele está fazendo, às vezes, de não procurar, parece a interpretação que a gente tem, que ele não procura os técnicos e dá recomendações anticientíficas, você não acha que isso pode ser ter um risco para a população, até que tem um carinho e escuta ele, às vezes, se realmente o remédio for mal para a saúde, sabe? Eu li bastante que tem que a cloroquina pode ser que dê problemas cardíacos. Quem tem problema cardíaco pode ter complicações, entendeu? E aí, às vezes, alguém que tem problema cardíaco acaba tomando, acreditando no presidente, pode se prejudicar. Você não acha que é irresponsável essa postura que ele tem com a cloroquina? Eu não sei se irresponsável é a palavra certa. Eu diria que não há dúvida que nenhuma droga que se use no mundo não tem efeito colateral. Se você tomar aspirina em demasia, você vai ter efeitos colaterais. Tilenol foi retirado criou até lei nos Estados Unidos para você limitar o volume de Tilenol que uma pessoa pode tomar. E até teve um alvoroço nos Estados Unidos, como é que nós lá não se limita o volume de munições que você pode comprar, mas você limita o quanto de Tilenol você pode comprar. Então, nos Estados Unidos, teve então qualquer droga que existe
tem seus efeitos colaterais, se você toma em excesso, etc. E acho que, interpretando aqui o que talvez o presidente queira dizer, é que na não existência de nada definitivo, existe algo que vários acreditam que dá um resultado. Então, você não acredita que não dá resultado, não tome. Fique sem tomar. Então, fique longe da cloroquina. Não precisa tornar isso um ato político, criar um movimento contra a cloroquina, sabe? Eu não vejo essa necessidade. Como chefe de Estado, ele precisa tranquilizar a população. Ele mostrar, sinalizar que tem algumas saídas aqui que estão sendo estudadas e que tem algumas coisas que já são usadas na sociedade que podem servir, que é o caso da cloroquina. A cloroquina é usada para vários outros problemas e com muito sucesso. E agora, é eficaz, 100% eficaz? Isso é que estamos julgando agora. Mas que existe alguma coisa que pode ser transferível para... Imagina o contrário. Imagina que você, presidente Felipe, e você fala assim, pessoal, olha, ferrou. Não tem nada que segure esse negócio, é pânico geral, porque realmente esse negócio vai vir, vai te matar. Isso é função do chefe de Estado, isso é postura do chefe de Estado, de transmitir inquietude, instabilidade? Não. Se há alguma chance desse medicamento dar certo, eu acho que por que não falar sobre isso, considerando que é um período em que as opções são péssimas? Qual é a opção? Então fecha o país, fecha a economia, não interaja com mais ninguém, com mais nada. E num contexto infecciológico, claro que existe até uma dinâmica, eu diria que tive 3 parentes que tiveram problema, 3 tios. Um deles ficou em estado grave por causa do coronavírus, e 2 não. E os 3 tomaram cloroquina, então fez efeito com 2, não fez tanto efeito com 1. Né? E esse outro 1 que não fez efeito tinha várias outras complicações que geravam mais problemas. Então, eu vou ficar sem tomar se por acaso isso, se o governo falou, deixou de falar, se algum grupo especialista vê. Pô, desde quando eu confio em burocrata? Eu não confio em burocrata nenhum, para nada. Não confio na Receita Federal, eu não confio no Judiciário brasileiro. Eu estou aqui exatamente porque o sistema não funciona. Eu estou aqui porque nós depositamos muita confiança nos burocratas, nos especialistas, e olha o resultado. Resultado de falência econômica nos últimos 2, 3 anos. Então, isso aqui é verdade. Então, eu não confio em burocrata Então, esperar do governo, que o governo vai testar, eu vou ver o que a sociedade já está fazendo livremente. É isso que vai me orientar. E pessoas que eu conheço dentro da sociedade. É assim que eu me autorregulo. O risco é todo meu. E eu espero que, se eu fosse, por acaso, presidente, gostaria que a população tivesse essa escolha. E não ficasse só no júdice daquilo que é a burocracia. Olha, a burocracia falou que você não pode, porque um especialista lá, que estudou tal coisa, falou que não é para... Não, ela dá uma opinião e você opta por aquilo ou não. Essa que eu acho que deveria ser o nosso norte, até com questão de regulamentação de medicamentos. Eu até tenho um projeto contra a Anvisa, porque a Anvisa é extremamente lenta, tradicionalmente lenta, com vários tipos de remédio. Quando eu morava fora, eu tinha acesso a muito mais remédio nas lojas do que aqui no Brasil. E por que aqui no Brasil não tinha? Porque a Anvisa não deixava. Por que a Anvisa não deixava? Porque o nomeado político da Anvisa tinha o rabo preso com alguma farmacêutica. E eles não queriam produzir tal remédio aqui, ou tinha uma outra opção que é mais cara, eles controlam o preço ali. Então, então já não confio no sistema. Então, eu fiz uma regulação, falei assim, se existe a regulamentação positiva para um medicamento em 2 países da OCDE, automaticamente está aprovado no Brasil, sem passar pela Anvisa. A Anvisa mais tarde pode, de acordo com seus testes, seus movimentos internos lá, pode proibir. Mas, a priori, em momento zero, eu já posso poder importar alguma coisa que está dando certo em 2 países da OCDE. Então, eu tenho essa visão um pouco mais ampla com relação a isso. Eu acho que o país está na mão dessas agências reguladoras demais. A mídia se alimenta disso e vira um comando de comportamento. Isso é o Estado fascista. O Estado fascista controla a economia,
controla a política e controla, claro, consequentemente, o comportamento humano. O que você pode, o que você não pode, o que você pode optar, o que você deve fazer. Isso faz parte de controle. Eu sou contra isso. Né? Então, as minhas propostas políticas é exatamente o contrário, é liberalizar e criar mais opções para a sociedade. Claro que não deixando ela cair em erros que a gente já sabe que são já consumados aí no passado histórico nosso. Respondendo a pergunta aí, da primeira coisa que você me falou, se eu tomaria a vacina de algum... Da China eu não tomaria. Eu não tomaria a vacina da China. Não por aí por questões pessoais mesmo. De fato, eles são os causadores desse problema, não é a primeira vez, as pandemias vêm de lá, e não acredito que eles agora estão tendo a solução para esse vírus. Não acho que vem daí a solução. Acredito sim numa solução já existente, como cloroquina, que se pode ter algum efeito ao menos retardatário da infecção, ou até mesmo de cura, ou que possa um outro país, não China, não Rússia, que desenvolva alguma coisa. Mas isso é minha opção. Se você quiser tomar a vacina da China, sei lá, injectado, tá? Que o Dória vai pessoalmente lá injectar a vacina chinesa em você, Felipe, eu gostaria de ver o resultado. Você me fala, está sendo o primeiro da fila lá. Já tem várias pessoas sendo testadas, né? Lá, vacina, né? O Instituto Butantan está aí. O pessoal da USP, né? Lá. Vou deixar eles serem testados. Vou pegar o pessoal que foi testado com a de outros países e não deles. Não. É bom, tem vários países fazendo. Tomara que a gente tenha opção, viu? Tomara que a gente não fique nesse monopólio aqui, que não tem que ser essa daqui, que é só essa que a Anvisa permite. Isso aqui a gente tem que ficar atento. É isso que é o grande problema, tá? O Miguel mandou mensagem aqui. Bom. Eu vou comentar, eu ia fazer isso agora, na verdade. Eu ia chamar o Fernando para ler as perguntas do pessoal. Beleza, Exato. Fernando? Alguém consegue... Miguel, será que você consegue parar de gravar?